firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada transe a se cortar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abriga ao ver cercar-me a tentação, me fortalece. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém? Vamos concentrar. Já posso convidar o Ministério de Louvor a vir à frente? Antes, porém, quero ler um versículo da palavra do Senhor. Então, o Ministério pode se posicionar. Eu quero ler um texto que está em Efésios, capítulo 1. Efésios 1. Essa versão que está aqui nessa Bíblia não é igual ao dos irmãos, mas eu quero ler Efésios 1. Não há como a gente não comentar e não falar do que está acontecendo na nossa nação nesses dias. Uma nação que tem visto, e tudo é muito claro, a forma como os nossos governantes têm usado do dinheiro público e têm saído às ruas reclamando, se manifestando, dizendo não à impunidade, não à corrupção, não à improbidade pública, não à PEC 37, que é o poder de investigação do Ministério Público. E eu acho isso válido, queridos. Eu acho isso correto, a gente se manifestar, declarar. Agora, o que ultrapassa disso é muito perigoso também. E tem muita gente se aproveitando disso para ações de vandalismo, ação de depredação do patrimônio público. E aí a gente ultrapassa a ética, a moral. A gente quer fazer uma coisa moral e usando da imoralidade ou indo além da ética. Eu fiquei pensando naquele engarrafamento do pessoal do aeroporto. Muita gente ali talvez indo viajar para o exterior e foram impedidos de chegar no aeroporto de São Paulo. Então, o meu direito de protestar e de reclamar tem que ir até onde eu não posso atrapalhar o direito do outro. E principalmente nós cristãos sabemos disso. Mas tem sido muito válido. Eu creio que a nossa nação será outra depois desses manifestos. Mas eu queria ler a palavra de Deus que fala assim: quem nós somos. A gente não pode perder a visão de quem nós somos. No versículo 3 em diante diz assim, de Efésios 1: agradecemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Antes da criação do mundo, desde já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Ele e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Na sua versão está aí que Ele nos predestinou e nos separou para sermos santos. Não tem essa palavra aí, santos? É isso que o Senhor nos chamou,
para sermos santos. E ser santo significa ir contra tudo aquilo que é de errado. Então está certa a nossa manifestação quando a gente vai à rua e se levanta contra tudo aquilo que é pecado, contra tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus. Está certo sim. Agora, quando a gente ultrapassa esse nível de quem nós somos, de santidade, isso é perigoso. Até falei para o Ministério do Louvor aqui hoje pela manhã, que nós temos uma vocação. Somos separados, escolhidos para sermos filhos, estarmos nele e sermos santos. Então, a nossa identidade é essa, queridos, sermos santos. Ele nos chamou para ser santo. E a gente não pode esquecer isso e inverter a ordem. Porque eu tenho visto muita gente dizendo assim, fulano, a gente rotula, né? Fulano é um músico cristão. Ah, fulano é um médico cristão. Fulano é um advogado cristão. Não, está errado. Cristão não é adjetivo na nossa vida. Não é algo que nos qualifica. O cristão é a nossa identidade. É o contrário que tem que ser dito. Fulano é um cristão advogado. Fulano é um cristão músico. Fulano é um cristão médico. A primeira coisa que nós somos, cristão não é adjetivo, é substantivo. É o que nós somos. Não uma variação da nossa vida. Nós somos santos. Isso é o que nós somos. Não podemos perder a visão de quem somos. O mundo está aí, os protestos estão aí. E aí a gente tem que ser o que Deus nos chamou para ser. Essa é a nossa identidade. Amém, amados? Vamos cantar, vamos louvar o Senhor? Samuel. Vamos ficar de pé, amados. Nesse momento, enquanto o ministério louva o Senhor, se você veio preparado para louvar a Deus também com seus dízimos e ofertas, você pode fazê-lo nesse instante. Lembrando que quando tudo parece perdido, quando tudo parece dizer não, a voz de Deus nos encoraja a prosseguir. É isso que nós vamos cantar nesse instante. Se na situação atual que você vive, você acha que tudo está dizendo não para a sua vida, o Espírito Santo de Deus fala ao seu coração nesse instante dizendo: tenha coragem, tenha força. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só. O que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra meu querer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Esse é o nosso Deus. Deus do impossível. O Deus que está em nosso meio trabalhando. Deus do impossível. Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que
nosso Deus, o Deus do impossível, o Deus da situação quando não tem mais jeito, quando não tem mais remédio, o Deus que estava ali à frente do túmulo de Lázaro, o mesmo Deus que moveu a pedra no túmulo de Jesus. Este é o nosso Deus, o Deus das causas mais impossíveis. Semana passada eu estava em Curitiba cuidando da minha irmã, e teve um momento quando eu estava ali naquele hospital psiquiátrico que eu disse assim: Deus, por mim eu não posso fazer, os médicos por si só não podem fazer, mas Tu és o Deus da saúde, Tu és o Deus da racionalidade, o Deus que tem a nossa vida em Tuas mãos. A vida começa e termina nas Tuas mãos. E eu te peço, Senhor, nesse instante, atua na mente da minha irmã. Aquele momento parecia impossível para mim, mas eu usei a fé diante de Deus e: Senhor, Tu pode fazer. E no começo da semana passada, eu liguei para ela. Ela não entendia absolutamente nada que eu falava. A mente dela estava muito perturbada, muito... E quando eu comecei a falar com ela, ela disse: olha, Samuel, obrigado por ter cuidado de mim. Minha mente está voltando ao normal. Eu estou fazendo tudo em casa normalmente agora. Estou cuidando da minha vida e eu sei que isso é importante. Essas palavras eu fazia muito tempo que não ouvia da boca dela. Mas sabe o que foi que atuou na mente dela? O nosso Deus, o Deus do impossível, que não desiste de mim e não desiste de você. A destra dele nos sustenta. E por isso nós vamos louvar mais uma vez o Deus do impossível. Louvado. Aleluia. O Deus do impossível. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Esse é o teu Deus, é o meu Deus. Deus do impossível, o Deus que age onde você não pode agir, o Deus do impossível, o Deus do impossível. Amém. Glória a Deus. É bom servir um Deus poderoso, amados. Nunca esqueça que o Senhor pode tudo. Deus pode tudo em sua vida. Você talvez não possa. Nós não podemos sem Deus. Mas Deus é poderoso em tudo que Ele faz. Senhor, onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz.
possa observar e atentamente ouvir a voz dele. Se é de um lugar que você precisa para ouvir a voz de Deus, o Espírito Santo te conduzirá ao lugar onde você poderá ouvir, assim como Elias foi conduzido à caverna para ouvir Deus de perto. Deus quer nos fazer ouvir a voz dele. E às vezes o deserto é o melhor lugar para se ouvir a voz de Deus. Às vezes a caverna é o melhor lugar para se ouvir a voz de Deus. Não murmure, não blasfeme. Pare e ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. O Senhor é grande, amém? Vamos louvar com muita alegria, com palmas. Aleluia. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o seu amor, derramado em mim pelo Espírito, conselheiro e amigo fiel, digno em tudo que prometeu. Agradável é sua vontade, eterna é a sua bondade. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, teus olhos estão sobre mim. Grande é o seu amor, derramado em mim pelo Espírito, conselheiro e amigo fiel, digno em tudo que prometeu. Agradável é sua vontade, eterna é a sua bondade. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, teus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas obras não têm fim, teus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor. Aleluia. Vamos encerrar esse período adorando a Deus com aleluia. Aleluia é uma palavra formada por duas palavras, na verdade. Halel e Yah. Yah de Jeová. Halel, de render louvor.
render graças. Aleluia. Aleluia. Vamos fazer isso, render graças ao Senhor. Senhor nosso Deus, aleluia, aleluia, poderoso Senhor nosso Deus. Exalte ao Senhor nesse instante. Santifica, Senhor, a cada dia neste processo que a gente está te buscando e te adorando. Nós te louvamos eternamente, Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar. Amém. Já já estaremos ouvindo a palavra do Senhor. Pastor Alexandre, daqui a pouquinho. Pode vir, pastor, já pode. A classe. As crianças estão liberadas para estar na classe. Maravilha. Queridos, alguns avisos importantes. Quinta-feira, já falei, né? Nosso encontro lá no Tuiuti. O estacionamento ali vai custar R$5, queridos. Não é a igreja que está cobrando isso, nem fica nenhum dinheiro para a igreja. É a própria entidade que cobra para ter o carro ali. Se você quiser guardar seu carro dentro do Tuiuti, você vai ter que pagar R$5. Do lado de fora você pode botar em qualquer lugar, não vai ser cobrado nada.
esse evento da igreja não tem nenhum, não é cobrado nada, é bênção para a sua vida. Convide e leve o maior número de pessoas e amigos possíveis, lá na quinta-feira às 20 horas. Não se esqueça, pode estar fazendo frio, chovendo, a gente vai ter que estar lá nesse evento. Em nome de Jesus, não vai estar nem chovendo nem fazendo frio, amém, queridos? Eu também queria, de coração assim, convocar a igreja para que essa semana você estivesse orando, jejuando, intercedendo por uma pessoa que você vai levar ali e pelo próprio evento. Nós precisamos disso. Nós vamos fazer algo espiritual, não que aqui a gente não esteja fazendo, mas fora da igreja, para abençoar Cascavel. Nós cremos que ali vai ser um evento que pessoas vão ser tocadas. Mas você também pode entrar nessa luta, nessa batalha espiritual, orar e interceder por isso. Queridos, as nossas demais programações vamos ter normal essa semana. À noite o pastor Alexandre vai estar aqui trazendo a palavra de Deus. Quarta-feira o reverendo Edinaldo já está de volta, creio, continuando aquele estudo de Romanos. Quem tem vindo tem aprendido, bênção de Deus. Na quinta-feira o reverendo Hernandes. No sábado e domingo a turma dos jovens vão estar comigo lá em Maringá. A gente vai sair para fazer um intercâmbio, mas vai ter trabalho dos jovens aqui normal com a turma que ficar. A gente está deixando um trabalho preparado, mas quem vai, a gente vai estar ali em nome de Jesus. Ore pela gente também nesse trabalho, vai ser um trabalho de Deus. No mês de julho, que a gente já está chegando aí, o mês de julho vai ser aqui na igreja o mês da música. Nós vamos ter vários eventos. No primeiro sábado do mês aqui é o aniversário do coral, então vai ter encontros de corais aqui. Venha e participe, vai ser uma bênção no primeiro sábado. No segundo sábado nós vamos ter aqui encontros de ministérios de louvores aqui da cidade. Pessoal da IPI, pessoal da Metodista, pessoal da Igreja Batista vai estar aqui. A gente vai fazer um grande encontro. No último final de semana do mês nós vamos ter aqui a comunidade de Maringá, que tem vários CDs gravados, um trabalho fantástico. Vocês vão ver que coisa tremenda. Então se prepare para cantar muito no mês de julho aqui na igreja, para celebrar a Deus todo mês de julho. E no dia 20 a gente vai ter a nossa festa caipira que os jovens fazem. Toda a igreja está convidada também a participar. Então nós já temos uma programação para o mês de julho aqui na igreja forte, adoração e louvor, muita adoração e muito louvor em nome de Jesus. Há pessoas que nos visitam nessa manhã, a se conhecer pela primeira vez, segunda. Há alguém que nos visita? Seja bem-vinda. Primeira vez? Deus abençoe. O irmão Diácono vai entregar um cartãozinho para a irmã. Alguém mais? Pela primeira vez? Deus abençoe, seja bem-vinda. 2 pessoas nos visitando pela primeira vez. Amém. Glória a Deus por isso. Entregaram aqui um bilhete. Eu acho que é oração, está pedindo, né? Oração para a Maristela. Nora, não entendi aqui. Mas é Maristela, é isso? Quem pediu oração? Maristela? É isso, irmã Inês? Tá. Oração pela Maristela. Vamos orar por essa pessoa antes de passar a palavra. Nós vamos ter, eu falei para o Dr. Alberto que ia ter, mas tem um número de adolescentes aí, um trabalho lá nos adolescentes, menorzinho, mas a gente vai ter lá na classe. Vamos ficar de pé, vamos orar, depois o Dr. Alberto já vai estar vindo ao púlpito trazer o recado de Deus. Deus, obrigado, Senhor, por ter nos dado saúde, nos dado oportunidade de vir na Tua casa. Desde já, Senhor, nosso intuito nessa manhã é ouvir a Tua voz, ouvir o Teu recado. E eu sei, Senhor, que o Teu servo se preparou para dizer aqui aquilo que Tu tem e necessita falar para a Tua igreja nessa manhã. Então usa ele, a instrumentalidade, a capacitação, mas sobretudo que seja o Teu Espírito falando com ele. Senhor, nós te pedimos também por essa moça, Maristela, abençoa ela. Nós não sabemos o que se passa, mas sabemos que Tu conheces todas as coisas. Também os demais que estão necessitados de algo nessa manhã, que estão doentes, enfermos aqui na igreja, toca neles, abençoa em nome de Jesus. Senhor, nós te pedimos e oramos assim em Cristo Jesus. Amém. Pode sentar, Dr. Alberto. Bom dia, amados. Motivo de alegria. Eu estava imaginando que pode esperar ou querer mais um homem temente a Deus do que falar do próprio Deus. Eu tenho essa oportunidade. Estamos realmente alegres. Que o frio não nos tire a alegria. Nós somos o povo de Deus e temos que ser um povo alegre. Parece que hoje amanhã estamos todos um pouquinho meio retraídos, mas, amados, Deus nos convoca para sermos alegres. Somos um povo alegre. Eu tenho o privilégio de estar com vocês nesta manhã,
E gostaria de, antes de iniciar, fazer alguns comentários que acho coerentes. Eu queria reforçar o nosso evento, quinta-feira. Realmente a vinda do reverendo Hernandes é situação muito ímpar, muito única para nós. E até quando o pastor Reginaldo, em nossas reuniões, comentou alguma coisa de trazer alguém de nome nacional, e eu vou aproveitar agora também, porque ele não está aqui, dá para a gente dar uma cutucadinha nele, né? E eu fiquei um certo grau de dúvida. Pastor, você não vai conseguir não, lá no meu coração. Eu não falei isso para ele, né? Não era maluco. Mas o pastor, realmente inspirado pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus, etc., trouxe esse homem. Eu acho que não é fácil. E é a iniciativa dele de trazer esse homem. E esse homem tem, na verdade, um ministério que Deus o chamou para a família. Deus o chamou para levar a palavra de Deus. Então eu acho que nós temos uma oportunidade como nunca nós temos. É muito difícil trazer ele outra vez. A agenda dele é coisa fora do comum. Então, o que eu gostaria talvez é o seguinte: a grande comunicação já foi feita. Eu acho que assim, foram comunicadas as igrejas, foram convocados, que cada um de nós pudesse convidar alguém essa semana. Isso que o pastor Léo comentou, vamos entrar em oração, vamos tentar buscar o vizinho, um colega de trabalho, coisa do gênero, e vamos levar. Vamos orar para que Deus nos dê a palavra, nos dê o convencimento para que essa pessoa que Ele está querendo que vá lá, que a gente leve. E vai ouvir uma palavra de Deus. Certamente é um pregador que vale a pena a gente ouvir. E ele fala sobre a família. Eu gostaria de dar uma mensagenzinha sobre a família. Nós temos que buscar um pouquinho mais de informação sobre a família, ler, se preocupar um pouquinho mais. Estamos sendo atacados. Estamos sendo atacados, amados, na escola, no trabalho, em todos os lados. E a gente sabe que o inimigo ataca a família. E eu tenho ouvido essa amada de Deus, Damares Alves. Escrevam esse nome, põe no Google, Damares Alves, e vai aparecer no YouTube. Vocês vão ver vários vídeos delas. É uma cristã. Ela, na verdade, está em defesa, trabalha em Brasília, acompanha todo o movimento dos deputados e senadores cristãos, e ela tem informações preciosíssimas. A gente não sabe coisas que estão acontecendo lá. É fácil às vezes generalizar essa questão de política, mas tem homens de Deus, tem gente de Deus trabalhando lá, e precisamos saber. Isso vai ficar no site. E aí tem esse site, tem um vídeo, e começa com um vídeo de uns 30 minutos. Assistam esse vídeo. Não é próprio para passar aqui, tem que ser para adultos, porque o palavreado que ela utiliza, mas é dentro do contexto cristão. É muito interessante. Então eu os encorajo a assistir um pouquinho a Damares para essa questão de família, e estaremos todos quinta-feiras lá no Tuiuti para louvarmos o nosso Deus e ouvirmos uma mensagem, que certamente Ele tem uma mensagem para nós, o nosso bondoso Deus. Não quer trocar? Primeiro tem que ligar. Por que será? Será que é efeito do frio? Agora sim. Amados, o que eu gostaria de trazer hoje para nós é esse tema. Como anda a nossa igreja? Como anda a nossa igreja? Essa que nós vivemos. Uma reflexão. E a proposta, a reflexão é, em outras palavras, pensar junto. Vamos pensar junto alguns aspectos. Obviamente eu quero ver se em meia hora eu passo essa mensagem que eu tenho preparado para vocês. Em meia hora não dá para fazer muita reflexão, mas claro que alguma reflexão é possível fazer. Como anda a nossa igreja? Essa é a ideia que eu queria trazer para os amados, que nós juntos possamos fazer uma breve reflexão. E eu escolhi essas duas passagens como base para a nossa igreja. E eu vou ficar de lado aqui também para poder ler com os amados. Lá em Atos, está escrito assim: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Certo? Essa é uma passagem. A seguinte: e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, cresciam cada vez mais. Essa é uma ideia da igreja inicial, aquela que está lá descrita em Atos, que é a primeira igreja, a igreja primitiva que nós chamamos. Assim ela estava. E veja algumas características muito interessantes que eu quero trazer para a nossa reflexão. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, que são na região toda,
tinham paz. Certo, amados? As igrejas de lá tinham paz. Houve uma época de perseguição, mas elas tinham paz. Agora, trazendo para a nossa igreja, nós temos paz hoje? Eu creio que sim. Eu acho que em geral nós temos paz. Já tivemos alguns momentos um pouco mais turbulentos, etc. Mas eu acho que nós podemos dizer muito tranquilamente que nós temos paz. Nós somos uma igreja que andamos em paz, não vemos perseguição. Eram edificadas. As igrejas eram edificadas. Eu acho que há edificação. A edificação do crescimento da igreja em parte, a edificação do crescimento do corpo interno da igreja, até da obra física. Estamos edificando até a obra física. Então, eu acho que estamos em comum. Agora, e se multiplicavam? Aqui eis a minha reflexão. Aqui eis o meu chamamento para pensarmos juntos. Será que nós estamos multiplicando? Estamos crescendo? Se não igual, mas de uma certa forma como a igreja primitiva, que crescia e se multiplicava. Nessa outra passagem, a multidão que cria no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Crescia cada vez mais. Nossa reflexão é hoje, como é que nós andamos, nossa igreja, sobre esse aspecto. Eu gostaria de fazer alguns comentários também, mais introdutório, da seguinte maneira. Nós vivemos num mundo de mudanças, isso é inegável. Nós estamos num mundo de mudanças, num mundo que incorpora às vezes algumas tradições, ou que deixa algumas tradições, e nós temos que ser sábios para incorporar algumas tradições que são boas, mantê-las, aquelas que são boas, e algumas tradições que não têm valores, também nós não precisamos estar levando junto com a nossa igreja. Mas é verdade que temos que estar atentos para as mudanças, temos que estar dentro dos tempos, estar dentro da comportaniedade do tempo. De qualquer maneira, estarmos sensíveis às mudanças. Por exemplo, a igreja primitiva comparada com agora, hoje nós temos os meios de comunicações, podemos utilizar muito mais os meios de comunicações, e assim por diante. Agora, a essência da igreja não pode mudar, seus valores não podem mudar, e em parte nós mudamos algumas coisas. Se nós olharmos a igreja primitiva, que serve de referência para nós, havia mais uma incorporação da vida cotidiana com a igreja. Se vivia a igreja no tempo todo, e com o tempo nós fomos perdendo isso. Então se respirava a igreja, se via, tudo girava em torno da igreja. E nós ao longo do tempo, a sociedade, nós fomos separando trabalho secular com igreja, certo? E isso não era como a igreja primitiva. E se nós olharmos dentro do contexto bíblico, temos que fazer uma reflexão, temos que pensar, essa separação para Deus não existe. É o mesmo Deus que está lá no nosso trabalho e que está aqui agora. É o mesmo Deus que está quando nós estamos caminhando na rua, e assim por diante, junto com a nossa família, com nossos amigos, no trabalho, na escola, é o mesmo. E nós criamos, às vezes nós fizemos essa pequena separação. Então essa igreja integrada, nós de uma certa forma desintegramos ela, amados. E eu gostaria que a gente pensasse um pouco sobre isso, porque a nossa vida não é a vida do fim de semana aqui e depois a vida durante a semana. A nossa vida, a vida cristã é uma vida, como o pastor Léo colocou, muito interessante: cristão advogado, cristão engenheiro, cristão administrador, não administrador cristão. É muito interessante, é simples, mas esse pequeno contexto, mas ele passa a ser importante. Também é verdade, então eu gostaria que lêssemos um pouco mais, que meditássemos um pouco mais, e que tivéssemos como referência a nossa igreja primitiva, que era uma igreja onde a vida toda estava em volta da vida cristã da igreja. Também com o tempo nós deixamos algumas tradições, deixamos algumas coisas fora. E vejo que é interessante isso, porque no início existia a sinagoga, desde os judeus existia a sinagoga, as igrejas, tudo rodava em torno delas. Depois que se espalharam e houve crescimento, aconteceu um fato muito interessante. Faltou cultura para o povo. Vamos pegar a situação do Brasil. Nós somos colonizados, tivemos dificuldade de leitura, e a igreja católica, que foi o início vamos dizer assim, da evangelização no Brasil, trouxe uma cultura, na verdade, que o padre era instruído,
e a dificuldade que tinha o povo de não ter o grau de instrução. E aí o padre, vamos dizer assim, fazia o controle todo da igreja. E assim também as igrejas evangélicas, de uma certa forma, tudo gira muito em cima do pastor, tudo centraliza em cima do pastor. E hoje, pela graça de Deus, vamos dizer assim, todos somos, não somos analfabetos, e até dá para entender um certo problema que existia no passado por causa do analfabetismo, mas hoje nós temos capacidade, temos compreensão. Hoje podemos pensar junto com o pastor, hoje podemos raciocinar junto com ele, podemos decidir junto com ele. Ainda ele é alguém separado pelo Senhor para a pregação da palavra, mas essa igreja que só o pastor que conduz e que nós ficamos e parte da igreja meio fica de lado, essa igreja nós temos que dar uma repensada nela. E eu acho que nós todos somos igrejas, certo? E em parte, amados, e principalmente esses que estão aqui, vocês têm sido assíduos, vocês têm participado mais, e nós, de uma certa forma, temos um envolvimento maior com a igreja. Mas, amados, eu fico triste por um lado, concordo com o pastor Léo que foi colocado na questão dessa manifestação, muito, eu acho oportuna, nós nos expressarmos, mas eu estava voltando do norte do Paraná, e vindo e ouvindo pelo rádio que estava acontecendo em Cascavel, chuva, e o pessoal na rua. E para o reino de Deus, quando é que nós fizemos uma gauchada dessa, hein? Quando é que nós saímos embaixo do frio e em chuva para protestar? Ou para anunciar o evangelho, para levar? Amados, inclusive eu, nós arrumamos boas desculpas, nós temos boas razões, às vezes, para não fazer essas coisas. Então, dentro desse contexto, eu gostaria de continuar a nossa reflexão. Uma igreja primitiva incorporada, uma igreja que fazia parte, a vida cristã fazia parte vamos dizer assim, de todas as atividades da vida familiar, de trabalho e assim por diante, e também uma igreja que hoje nós não podemos ficar dependendo só do pastor. Eu acho que, felizmente, nós somos um grupo aqui. Eu, às vezes, tinha preocupação com o nível de entendimento das Escrituras, com a compreensão da palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser pregada, é ela que converte, é o poder do Espírito através da palavra que converte, mas nós todos aqui, eu acho que nós não temos deficiência, não temos insuficiência, na verdade, no conhecimento da palavra. Feito isso, eu gostaria de lembrar-vos uma coisa interessante. A nossa igreja trabalhou algum tempo atrás, e nós divulgamos isso em boletim, divulgamos aqui também, a nossa missão, a nossa visão e alguns valores que nós temos, e que tem que ver com a igreja, tudo dentro desse contexto. A visão, amados, é aquilo que nós queremos ser, aquilo lá na frente. Como é que nós queremos nos ver? Como é que a gente vê a igreja lá na frente? Certo? Então nós colocamos assim, nós queremos ser uma igreja fundamentada na Bíblia, contemporânea, que busca crescer e preparar membros para a vida cristã plena, servindo de exemplo e referência para a comunidade, para a honra e glória do Senhor. Isso que nós queremos ver a nossa igreja. De tempo em tempo, aliás, nós vamos imprimir isso, já deveríamos ter feito isso, imprimir e deixar e publicar mais com frequência no boletim, para que a gente entenda qual é a nossa visão. Essa é a nossa visão. A missão, como é que nós vamos chegar nessa visão? Certo? Essa é a ideia. Como é que nós vamos chegar lá? O que nós temos que fazer para poder atingir a nossa visão? Então a missão, nós vamos chegar lá através do ensino da palavra, do discipulado, aqui grupos familiares, formação de líderes, adoração, vida em família, oração e evangelização. Nós acreditamos que esses mais ou menos definem aquilo que nós entendemos como chegarmos à nossa visão. E ainda temos alguns valores. Definimos alguns valores. A responsabilidade. Então a nossa vida, a igreja, membros, liderança da igreja, tem que ter responsabilidade, nossa vida. A transparência, então nós temos que ser transparentes. Estamos protestando, o Brasil todo está protestando por falta de transparência. Que nenhum de nós seja, vamos dizer, pego nessa falta de transparência, devemos dar o exemplo. E santidade, certo? Então esses são valores, vamos dizer assim, fundamentais para a nossa igreja. E claro, 3 pontinhos aqui, porque nós podemos acrescentar outros. De repente mesmo nós, com o tempo vai passando, nós vamos nos adaptando e vamos incluindo outros valores. Mas cremos que essa visão que nós temos que ter,
da igreja, com a missão que nós temos, e com esses valores nós conseguimos conduzir a igreja, nortear a condução da igreja dentro. E claro que isso aqui é tudo fundamentado nas Escrituras, e nem poderia ser diferente. Então, só lembrando para nossa reflexão que isso é importante. Então, como anda a nossa igreja? O que mais nos preocupa hoje, atualmente nesses nossos dias? Eu acho que nós podemos dar glória e graças a Deus por várias coisas que tem feito a igreja. Ser uma igreja onde prega a palavra, na verdade de termos uma comunhão entre os irmãos, de termos a salvação pelo bondoso Deus, por graça e misericórdia dele. Então nós temos que ter alegria, não tem dúvida nenhuma. Mas também na condução dessa igreja tem algumas coisas que nos preocupam, que nós queremos fazer melhor do que nós estamos fazendo, ou que nós estamos deficientes. Então essa é a pergunta: o que mais nos preocupa? Eu entendo, e eu gostaria de trazer para a reflexão hoje, que uma das coisas que mais nos preocupa é o crescimento. E eu acho que não vou ter dificuldade de lembrá-los ou de convencê-los, e creio que para a maioria também não é novidade, certo? Nós estamos reformando um templo, nós estamos investindo uma quantia razoável de dinheiro, é uma decisão coletiva, não foi de um pastor nem de um presbítero, mas eu acho que refletiu a vontade de todos. Eu partilho dessa ideia, eu acho que ter um ambiente agradável vai nos ajudar, mas ao mesmo tempo nós não estamos crescendo, nós estamos crescendo. Então essa obra física, tudo indica que ela vai sendo construída, concluída, mas nós temos um problema de crescimento dentro da igreja. Muitos de vocês lembram que mesmo os cultos à noite, então, só lembrando, é interfrequência em números, não há necessidade de citá-los, mas eu quero trazer uma realidade, lembrar uma realidade para vocês. A maioria dos bancos aqui vazios. À noite, houve tempos que nós preenchimos todos os bancos, e às vezes tinha que pôr cadeiras, e nos últimos tempos tem sido raridade isso, certo? Então nós todos temos que fazer uma reflexão. É certo que isso tem que começar pela liderança, é certo que a liderança é o primeiro passo, mas não é só liderança. Então o crescimento, aqui que está a nossa preocupação. Nós temos que crescer, nós temos a pregação da palavra, nós temos o conhecimento da palavra, mas eu acho que nós temos que crescer. E aí vem a pergunta: legal, gostei, tudo bem, vamos crescer, e o que nós vamos fazer? Como é que nós vamos crescer? E nós debatemos isso há muito tempo, amados. Nós estamos, isso não é uma coisa nova para a liderança, e também para a maioria de vocês, eu creio que não é nada de novidade, mas nós precisamos crescer, e a grande questão é como. E isso que eu gostaria que nós refletíssemos juntos. Fiz toda essa introdução, tudo, mas a ideia central é essa: como é que nós vamos crescer? A liderança sozinha não produz crescimento da igreja. A liderança sozinha, é certo que deve começar pela liderança, mas ela sozinha não vai produzir o crescimento da igreja. Então, o primeiro passo que eu gostaria que nós pensássemos sobre ele é que a gente entendesse que esse é um problema de todos nós. Não é um problema só da liderança, é um problema de todos. E eu friso: é certo que a liderança tem que dar o exemplo, é certo que tem que partir, mas não é um problema exclusivo da liderança. A partir do momento que nós entendermos isso e nos comprometermos, sim, esse também é um problema meu, eu acho que nós damos o primeiro passo. Eu acho que o primeiro passo, nós começamos por aí. Segundo, após o entendimento, tentar também, numa outra forma de compreensão, aceitar o seguinte: eu tenho que fazer parte desse sonho, eu faço parte desse sonho. Qual o sonho? O sonho que nós colocamos na nossa visão, o sonho que nós colocamos na nossa missão, nos nossos valores. É o sonho de ser uma igreja contemporânea, de ser uma igreja que prega a palavra, ser uma igreja que cresce, ser aquela igreja lá de Atos, que cresce, que tinha paz, mas que se multiplicava. E nós, nesse aspecto, amados, juntos, coletivamente, nós estamos falhando. Então esse é o momento para a gente refletir: aonde cada um de nós está falhando no crescimento da igreja? Aonde cada um de nós está falhando? Aceitar fazer parte do sonho. Nós temos um sonho. Nós estamos discutindo há um certo tempo, e sabe qual é a minha grande preocupação agora? E eu expressei muitas vezes em nossas reuniões: terminar o templo já não é mais minha preocupação. Ainda tem um bom investimento, certo? Ainda tem um bom investimento para ser feito, mas eu creio que nós vamos fazendo, nós vamos chegar lá. A nossa grande preocupação
Quantas pessoas nós vamos colocar lá dentro? É fazer com que pessoas venham, é fazer com que pessoas sejam convertidas, é que pessoas aprendam a palavra, que começam a viver a palavra de Deus, que ganhem a salvação, que nós possamos trazer das diferentes maneiras. Esse é o nosso grande desafio agora. Quantas pessoas nós vamos colocar no templo? Se nós continuarmos como nós estamos agora, é claro que continuamos orando, é claro que continuamos buscando a direção de Deus, mas como que nós vamos poder crescer? Então, aceitar fazer parte do sonho, tentar entender isso, discutir entre nós, conversar e buscar e se engajar. Como terceiro, conhecer a vontade de Deus, fundamentar-se nas Escrituras. Nenhum crescimento, nenhuma ação vai ficar fora daquilo que está nas Escrituras. Então, também crescimento de igreja, também o que eu devo fazer parte da minha igreja, como eu devo contribuir, também nós vamos buscar se fundamentar nas Escrituras. Não pode ser diferente disso. Então, devemos buscar participar dentro de suas habilidades e dons. Aqui sim, eu acho que cada um de nós foi chamado por um propósito um pouco diferente, por isso que somos igrejas. E a própria palavra fala que nós, uns Deus equipou para isso, outros para a palavra, outro para a pregação, outro para a oração, outro para o evangelismo, e assim por diante. E essa é a beleza da igreja. Isso é que Deus nos proporciona, vamos dizer assim, nós ajudando uns aos outros. Certo? Então, cada um dentro de suas habilidades. Por exemplo, se me pedirem a mim fazer parte do louvor, vai ser um desastre, pessoal, vai ser um desastre. Vai ser uma dificuldade enorme, certo? Mas, então, eu não faço parte do louvor. Mas tem outras áreas que eu posso contribuir. E, amados, todos têm alguma coisa para cumprir. Absolutamente todos. E todos nós também temos que aprender junto com os irmãos, com a igreja. Então, participar dentro de suas habilidades e dons. Vamos refletir juntos o que cada um de nós pode fazer para nós podermos encher esse templo. Esse templo está ficando pronto. Esse ano nós vamos terminar o ano lá dentro dele, certo? Mas vazio, meio vazio, não queremos. Não é essa a proposta, não é essa a palavra do Senhor, não é isso que nós entendemos das Escrituras. E juntos, vamos lá. E para finalizar, amados, eu acho que muito breve, mas oração. Eu vou definir uma coisa com oração, que antes disso, deixa eu passar essas passagens aqui, ó. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Isso eram os apóstolos no início da igreja. A igreja estava crescendo e temos que achar obreiros para que façam outra chamada, e nós permanecemos com a palavra e na oração. Oração, veja como a oração lá era importante. A igreja lá em Atos: o Senhor está longe dos ímpios, mas a oração dos justos escutará. Amado, eu tirei apenas algumas passagens das Escrituras que falam de oração. A oração está no centro das Escrituras, porque nós podemos definir oração com diferentes focos, mas eu vou deixar uma bem clara, que eu acho muito simples. A oração está em intimidade com Deus. Quando nós oramos, nós nos desligamos um pouco do mundo, desligamos dos afazeres, e estamos ali naquela comunhão com Deus, e Deus gosta disso. Deus gosta disso. Nós gostamos de conversar com nossos filhos, de ter essa comunhão com as nossas crianças, com nossos, já vi alguns adultos, como é o meu caso, e de muitos. Que bom é conversar, sentar e conversar com o filho. E assim Deus também gosta que nós paramos, nos desligamos um pouco e temos essa comunhão, essa intimidade com Deus. Oração é ter intimidade com Deus, é buscar Deus, buscar a direção de Deus. E nós precisamos disso. Então olha, nas situações difíceis eles estavam buscando em oração. Olha o que o Senhor disse sobre oração: e tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Então conhecer a vontade de Deus, e Ele vai nos suprir tudo o que nós pedimos. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é seu contentamento. Contentar o Senhor é a nossa oração. Ele se alegra muito com a nossa oração. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, súplica com ações de graça. Colocar tudo diante do Senhor. O crescimento da nossa igreja nós temos que colocar diante do Senhor. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. Amados, isso era Jesus, um pouco antes de ser crucificado, e convocou os discípulos para orar juntos, e ele se afastou e foi orar. Quando voltou, estavam dormindo. Então estavam, amados, que o Senhor não nos pegue dormindo, que não nos pegue mornos em oração.
E existem muitos aspectos dentro das Escrituras que nós necessitamos para uma reflexão, para um crescimento da nossa igreja, para tornar a nossa igreja mais forte e assim por diante. E eu pincelei alguns deles. Mas a questão da oração, eu acho que ela é um pouco mais séria do que nós pensamos. E aqui eu gostaria de lembrar algumas coisas que estão acontecendo na nossa igreja. A nossa igreja é uma igreja que ora. Eu não sei, amados, eu não quero entrar na particularidade de cada um, e creio que muitos, serão todos de vocês, oram. Um pouco mais, um pouco menos, todos oram. Eu não tenho dúvida disso, uma oração individual. Mas a igreja precisa orar como igreja coletiva. Como igreja coletiva. E nisso, nós não estamos dando o exemplo. E nisso, nós não estamos sendo, na verdade, eu acho, coerente com as Escrituras. Nós encontramos muitas passagens nas Escrituras sobre oração, inúmeras delas. Há uma convocação para nós orarmos, a igreja orar juntos. E ouvimos aqui algumas vezes, alguns testemunhos, inclusive do pastor Ginaldo comentando da igreja da Coreia. Com frequência ele traz a igreja da Coreia como exemplo, que ficam 3 horas, 5 horas orando, e 2 horas, 1 hora. Gente, a igreja cheia, 5 da manhã, orando. Para uma passeata que eu acho que é justa e coerente, pela proposta que foi, até embaixo de chuva nós fomos. Até embaixo de chuva. E claro que lá tem muitas pessoas que não são crentes. Mas qual é a dificuldade que nós temos de, como igreja, orarmos juntos? Amado, a nossa igreja não ora. Sabe o que nós fizemos de oração? Rasgando o coração, realidade. Nós oramos 20 minutos antes de cada culto. A liderança da igreja ora com o pastor. Isso já faz uns 2 anos que estamos fazendo uma coisa assim. Às vezes tem 1, 2 presbítero orando, 3, 1, 2 orando. Antes, existe sábado pela manhã, às 7 às 7h30, alguém que vem orar aqui, há mais de 2 anos, sozinho. A igreja não ora. É Deus nos chamando para oração. Amado, se não tiver a oração, nossa igreja não vai crescer. A nossa igreja não vai crescer. Não existe igreja do Senhor sem oração, sem crescimento. Amados, não sou eu que estou falando, é o Espírito que está falando. Para o coração de cada um de nós. O exemplo está aí, que o passado nos mostra que não é o caminho que nós queremos andar. Nós andamos no caminho do Senhor em muitos aspectos. E o Senhor nos aceita e somos salvos, e não temos dúvida nenhuma. Mas essa igreja que o Senhor nos deu a responsabilidade para conduzir, ela tem falhas. E essa falha não é do pastor, não é do presbítero, é de todos nós. Pode ser também do pastor, também dos presbíteros, mas é da igreja. Então essa reflexão que eu queria trazer para vocês, e que eu trouxe muito breve, é de que nós temos um problema na frente gigante, grande, mas o nosso Deus é maior que isso. Cantamos que Ele é o Deus do impossível. Então, para aquilo que parece aparentemente impossível para nós, é possível para Deus. Que Ele consiga nos mover, que nós possamos ter essa intimidade com Ele. Alguns anos atrás, nós iniciamos umas orações, um grupo de orações às quartas-feiras e nos sábados. Oramos por alguns dias, por alguns meses, e depois foi desaparecendo, e todos nós, na verdade, negligenciamos. E hoje não temos um momento de oração coletiva. Se a igreja da Coreia é uma igreja que mais cresce no mundo, é uma igreja avivada, uma igreja que dá o exemplo, eles têm um tempo de oração muito grande, muito maior do que, obviamente, do que nós temos. E se nós colocamos que na nossa visão nós queremos ser uma igreja referência, acho que neste aspecto nós não somos uma referência. Então, não é trazer vamos dizer assim, querer causar um certo grau de tristeza em nós, mas uma reflexão. Nós juntos temos que fazer com que a nossa igreja cresça. Há um mundo, há um universo de pessoas que não conhecem o Evangelho, que não foram alcançadas. Nós temos essa responsabilidade de buscá-las, de trazê-las. O Senhor nos deu, na verdade, condições de construir um belíssimo templo. Dá para dizer assim, um espetáculo de tempo. Está indo para as partes finais. Muito bom. Agora nós temos uma outra grande tarefa.
e temos que agir juntos. Então tem vários programas, e numa outra oportunidade podemos falar dos programas da igreja. Eu só quis trazer uma breve mensagem, na verdade este foco, mas a nossa igreja não está, vamos dizer assim, alheia a isso. Nós temos algumas coisas que não estão funcionando, e como é que nós devemos nos engajar? Então tem várias maneiras de nós nos engajarmos nesse crescimento. Eu espero que numa outra oportunidade nós podemos entrar em detalhes onde cada um pode dar sua contribuição. Fala. Claro. Não, a proposta, na verdade, isso nós discutimos em reunião de conselho, e nós vamos ter que, são várias áreas, não existe uma área única da igreja que vai ser responsável por todo o crescimento. Nós temos as células, mas nós temos o acampamento que pode ser envolvido, nós temos o grupo de jovens que está muito ativo, que podemos investir nele, nós temos a mídia, que nós, assim que nos sobrar um pouco das finanças, aquietarem um pouco, nós queremos investir um pouco na mídia, porque achamos que podemos alcançar muita gente na mídia, mas vamos buscar, e a proposta é boa, e nós discutimos um pouco mais. A razão de eu trazer isso, amados, uma reflexão para cada um. Nós estamos abertos, e nós podemos até convocar eventualmente uma reunião específica para isso, e enfim, para que nós juntos possamos fazer com que a nossa igreja cresça. Essa era aquilo que eu entendo que o Senhor me deu para trazer hoje. Eu orei para que Ele me desse uma palavra que pudesse servir, vamos dizer assim, de direção, de orientação para a igreja, de conforto, de alegria. Todos amados, nós não podemos perder a visão de que nós somos privilegiados, que o Senhor nos alcançou, que nós temos vida eterna, que nós temos um Deus que zela por nós, que nós possamos andar tranquilos na presença dEle, e que essas necessidades que nós temos, Ele vai suprir. É só nos colocar à disposição, vamos dizer assim, frente a Ele, que Ele vai nos suprir essas necessidades. Pastor Léo, isso. Então, amado, só finalizando, o Deus que nos trouxe até aqui, com certeza é o Deus que vai nos conduzir nessa vida, e é com alegria que nós servimos a esse Deus. Esse Deus tem se mostrado gracioso, misericordioso para conosco, e nós só temos que honrar e glorificar Ele, mas às vezes também refletir um pouco naquilo que eu acho que aonde que nós estamos talvez falhando, negligenciando, não percebendo, mas juntos, a nossa força junto. Veja os movimentos que estão sendo feitos agora, o povo junto, que repercussão que tem. Façamos assim também para espalhar o evangelho do Deus que tem toda, a Ele que merece toda a honra e toda a glória. Eu passo ao pastor Léo para a parte final. Amém, glória a Deus. Eu não estive presente aqui, mas pelo que eu ouvi, doutor Alberto, vamos orar. O nosso sonho realmente é ser uma igreja que tenha na cidade, as pessoas saibam que a gente é uma igreja viva, eficaz, que tenhamos funcionabilidade. Não estamos aqui simplesmente para ser um grupinho, mas uma igreja que abençoe a sua cidade. Eu entendo, Jefferson, o que você falou. Os presbíteros estão aí, os pastores. Às vezes é chegar, pastor, eu estou com ideia tal, o presbítero estou com ideia tal. Isso chega até nós. É uma voz. Uma coisa que eu admiro no conselho aqui da igreja é a acessibilidade, que eu vejo na vida do Adriano, do César, do Dr. Alberto, de quem for que está ali, do Carnosca. A minha pessoa, se chegar para mim e falar, tem tal ideia, pastor, a gente nunca não está pronto para ouvir. E a gente crê que nós somos um time que todo mundo quer que a igreja cresça. A gente pensa assim. Então, vai ser estudado, visto, pensado, e se for o melhor, a gente vai estar
colocando em prática em nome de Jesus, porque a gente não quer que esses bancos estejam vazios. A gente quer eles todos. Há pessoas que poderiam estar aqui ouvindo e celebrando e vivendo e se preparando para estar lá no céu. Pessoas que estão lá fora. Então esse é o nosso desejo como igreja, queridos. A gente não pode parar em tempo algum. Deus nos deu uma vocação, um chamado, né? Ele nos escolheu para que a gente vá e dê fruto, e o nosso fruto permaneça. Então esse é o nosso sonho como igreja. Sair da acomodação. Ontem a gente ouviu essa mensagem aí. Sair do nosso cantinho e ir falar do amor de Deus às pessoas. E projetos como esse do Hernandes, quinta-feira, é um passo que a gente está dando para fazer outros e mais outros, de uma forma que a gente possa não ficar só aqui. Fizemos aquele trabalho da Maria Antônia lá no anfiteatro da Unioeste. É um trabalho evangelístico e outros que a gente tem feito aí. E eu creio que essa igreja, nós e PCC temos muito a avançar e a crescer em Cascavel, e isso vai acontecer porque nós temos orado, nós temos buscado alternativa e nós queremos fazer. Então, e Deus é conosco, queridos, amém? Isso é tudo que a gente precisa. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor, encerrando nosso trabalho nessa manhã. Deus amado, Deus de graça, obrigado, Senhor, por tudo que tu nos falaste nessa manhã, pelo que tu tem nos dado, Senhor. Senhor, quantas coisas tu tem nos dado, Senhor. E tu sabes, Senhor, o desejo do coração dessa igreja de pegar tudo isso que tu tem nos dado para realmente repercutir na tua obra, Senhor. Nós não queremos pegar as coisas que de uma forma tão maravilhosa tu tem nos dado e deixar guardado, fechado. Nós não podemos fazer isso, Senhor. Nós temos que ser bons mordomos daquilo que tu tem nos dado. A tua parábola diz que tu deu a cada um tanto de talento, e eu creio, Senhor, a igreja central de Cascavel tu deu muitos talentos para cada um, e nós não podemos ser negligentes. Nós precisamos ir avante, nós precisamos proclamar o teu reino, temos que multiplicar tudo isso que tu tem nos dado em nossas mãos, e nós cremos, Senhor, que vamos ser essa igreja viva e eficaz na cidade de Cascavel, uma igreja participativa, uma igreja onde os membros oram, buscam a Deus, onde as pessoas se entreguem realmente a fazer conhecido o teu nome, onde passa, teu nome é manifesto em nome de Jesus, porque nós somos cristãos e fazemos a diferença. Senhor, abençoa a tua igreja para viver isso, para experimentar isso a cada dia, Senhor. Quando a gente sai da porta aqui dessa igreja, nós sabemos, nós somos missionários, pessoas enviadas para o mundo, e ali começa a nossa missão, e nós queremos fazer diferença nessa cidade, Senhor. Senhor, tudo que foi falado e pregado aqui, Senhor, coloca no nosso coração, nos inquieta, Senhor, tira-nos do nosso conforto, do nosso comodismo, Pai, para a gente fazer a tua obra. Que quinta-feira, Pai, todos nós possamos nos sentir incomodados e possamos ir ali, Senhor, para fazer um grande evento naquele local, em nome de Jesus, Senhor. Nos desperta, que essa palavra chegue ao nosso coração, para a gente ir mais longe. Nós temos esse desejo, sonhamos, Senhor, em conquistar almas em Cascavel, em ter uma igreja, Senhor, onde vidas estão sendo transformadas, Senhor. Isso através de N projetos, inclusive sobre as nossas células, Senhor. Abençoe para que cresça, para que multiplique, para que vá à frente. Capacita cada dia mais, Senhor, o pastor Edinaldo, líder dessa igreja, homem que tu colocou, para que ele seja, Senhor, instrumento, para que ele possa passar a nós que somos seus liderados, nós somos suas ovelhas, aquilo que devemos fazer para que o teu reino se manifeste, Senhor. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor. Tu és Deus presente, tu és Deus que nos chama a atenção, tu és Deus que nos chama para uma vida de vitória, Senhor, e que possamos ter esse compromisso contigo, viver uma vida mais de oração, Senhor. Eu entendo, Senhor, que nós oramos muito pouco. A partir de mim nós precisamos orar mais para que essa igreja avance, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, é o que nós te pedimos, é o que nós anseiamos. Tu és o nosso Deus, outro Deus nós não temos. Tu és o Deus verdadeiro, e nós louvamos o teu nome nessa manhã, em Cristo Jesus. Amém. Recebam a graça. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a comunhão do Santo Espírito da promessa seja com todos aqui presentes, agora e sempre. Amém. Amém. Cumprimente um outro. Abraço. Tenha um bom domingo. À noite estaremos aqui, queridos, um culto animado em Vitória.